Meu amado e amada paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aí chegando no fechamento, é isso mesmo, o fechamento do terceiro trimestre de 2023 das escolas bíblicas dominical, da escola bíblica dominical, a lições adultos. Olha, esse trimestre que nós estudamos aí, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista, o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus Missão de Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Desde já eu quero agradecer você por mais esse trimestre ter nos acompanhado, ter comentado, compartilhado em suas redes sociais. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude. E você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Vamos aí para o fechamento desse trimestre. Nós estudamos aí, durante todo esse terceiro trimestre, a primeira lição, a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto foi em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6. Com base nesse texto aí de Apocalipse 17, versículo 1 ao 6, e usando o tema o espírito da Babilônia, o qual já está de forma espiritual, atuando no mundo, o comentarista ele destaca as operações realizadas por esse espírito babilônico. O objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então aí, vamos para a segunda lição. Nós estudamos aí a segunda lição, o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto como base no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Nessa lição nós aprendemos que, por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra redentora de Cristo no Calvário. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado ela vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lares e denominações e lares que são denominados cristãos. É importante também nessa lição 2, na Bíblia, todo pecado, por menor que pareça ser ele, é tão grave a ponto de separar o homem e privá-lo da bem-aventurança eterna. Ou seja, todos os tipos de pecados coloca o homem em posição de merecimento de castigo da ira de Deus. O pecado é um delito contra a santidade de Deus. Pecado é algo que afasta o homem de Deus. E só a regeneração, só o encontro com o Senhor é que pode libertá-lo, lavá-lo, regenerá-lo e ter uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. Nós estudamos aí na lição de número 3 o perigo do ensino progressista, com base no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. O comentarista, ele nos alerta que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. As suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam
os valores morais e defende a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Então, nós devemos refutar esses ensinos progressistas que estão se infiltrando no seio de muitos lugares, até mesmo das igrejas. Vamos aí para a lição 4. Nós estudamos a lição 4, quando a criatura vale mais do que o Criador, com base no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. O comentarista nos alerta que a soberba e a sensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. O antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como um indivíduo central para o entendimento do mundo. O termo tem origem grega e em sua etimologia temos anthropos, que significa humano, e kentro, que significa centro, logo o homem no centro. Ao contrário do antropocentrismo, tem o teocentrismo. O teocentrismo consiste na ideia de que Deus é o centro do mundo. Este foi um conceito muito presente durante a Idade Média, quando a religião exercia uma influência massiva na sociedade. Nós aprendemos também, estudamos aí a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno, com base no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33 e versículo 39 ao 45, o comentarista nos alerta que Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras valorizam a vida desde a sua concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia é progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida e afronta a soberania divina. Então, nós refutamos todo e qualquer tipo de ensino progressista que defende o aborto, que defende essas ideias que são contrárias à palavra de Deus. Vamos aí para a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Com base no texto de Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao 12, o comentarista nos alerta que o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Vamos aí para a lição de número 7. Nós estudamos aí a desconstrução da feminilidade bíblica, baseado no texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 31. O comentarista ele nos alerta que as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher virtuosa, ela é retratada como um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Aprendemos também na lição de número 8, o transgênero. Que transrealidade é essa? Baseada no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 versículo 18 ao 25, o comentarista ele nos alerta que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Dentre elas, a transgeneridade. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente
com um propósito divino por meio do sexo biológico. O homem é homem e a mulher é mulher. Vamos aí para a lição de número 9. Nós estudamos na lição de número 9 uma visão bíblica do corpo. Uma visão bíblica do corpo com base no texto de 1 Coríntios 6, versículo 12 ao 20. O comentarista nos alerta que Deus criou o ser humano para o louvor de sua glória. Em vista disso, o nosso Deus espera do homem regenerado uma vida de santidade, de comunhão. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação, e sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos aí para a lição de número 10, estudamos aí na lição de número 10, renovação cotidiana do homem interior, baseado aí com base no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 18, o comentarista nos alerta que as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito do Senhor, os salvos experimentaram a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência no corpo mortal, permanecerá sujeito às adversidades da vida. A finalidade é mostrar que o crente espiritual renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. O corpo envelhece, vem as doenças e a morte acompanha, e aí por diante. São os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. Vamos aí para a lição de número 11, cultivando a convicção cristã, com base no texto de 1 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 12. O comentarista nos alerta que, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao cristão, ao homem de Deus, à mulher de Deus, cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas sim prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação, porque a vitória não está no começo, não está no meio, mas está até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos aí para a lição de número 12. Nós estudamos aí na lição de número 12, sendo igreja do Deus vivo, baseado em 1 Timóteo 3, 14 ao 16, Efésios 5, versículo 25 e 27 e versículo 32. Com base nos textos que eu já falei, o comentarista nos alerta que os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, a igreja não está imune a influências nocivas da sociedade. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. A igreja não pode se misturar, mas tem que glorificar o Senhor e Salvador, o nosso Deus. Vamos aí agora para o fechamento, a última lição, a lição de número 13. A lição de número 13, essa lição de número 13, ela será ministrada no dia 24 de setembro de 2023 e é o fechamento desse trimestre. O mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo está inserido em Mateus 1:23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe está em Mateus 1 ao 23 e em Gálatas 4, versículo 3 ao 7. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. O segundo objetivo é pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro e último objetivo é assinalar os males de uma vida no mundo. A introdução, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele escreve a introdução assim: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal,
Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a egíde desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja lavada, redimida, regenerada e transformada pelo sangue de Jesus. A palavra-chave desta última lição é reino. O que é um reino? Isso aqui é importante. Do latim, regno, o reino, é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa, vitalício e de modo geral hierárquico e hereditário. Então vai passar de pai para filho. Vamos aí para o primeiro ponto da lição, queridão, queridona. O reino de Deus no mundo é o primeiro ponto da lição. É importante destacarmos aqui que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no espírito. A mensagem do reino de Deus deve ser proclamada ao mundo para que o pecador possa ser salvo. Todavia, a mensagem do reino não deve ser apenas pregada. Precisamos praticar os princípios eternos do reino de Deus. Jesus, o Raboni da Galileia, ele deixa bem claro qual deve ser o objetivo primordial de nossa breve vida aqui na Terra. Devemos nos concentrar no alto, no reino dos céus e em sua justiça. Viver o reino dos céus, meu amado, minha amada, é viver seus valores celestiais aqui na Terra, é defendê-los com a própria vida, como cidadão dos céus e embaixadores de Cristo. Nós temos que entender que essa não é a nossa pátria, no sentido de não ser essa a nossa casa. Nós temos uma casa eterna, glória a Deus. Nós temos outro estilo de vida baseado em Cristo, que é a nossa justiça. Ele inspira o nosso modo de pensar e julgar tudo o que estamos fazendo diariamente. Olha, é maravilhoso. Vamos buscar aquilo que realmente importa da maneira certa. Buscar o quê? Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Que todos os dias você possa se lembrar de buscar o reino dos céus e a sua justiça. Em Mateus 6,33, o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão dadas, ou, em algumas versões, acrescentadas. O Salmo 105, o verso 4, diz: busquem o Senhor, sua força, busque a presença continuamente. Vamos para o outro tópico da lição, a encarnação de Cristo. A palavra encarnação significa o ato de ser feito carne. Ela vem da versão latina de João 1,14, que diz em português: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por causa do uso quase exclusivo da Vulgata latina, na igreja durante a Idade Média, o termo latino tornou-se padrão. O objetivo da encarnação do Filho de Deus foi para ele ser o Salvador da humanidade.
Esse foi o objetivo da encarnação. Primeiro, era necessário nascer sobre a lei, Gálatas 4:4. Todos nós falhamos em cumprir a lei de Deus. Cristo veio em carne sobre a lei para cumprir a lei em nosso favor. Mateus 5,17, Gálatas 4,5 vai nos confirmar isso aí. Segundo, era necessário que o Salvador derramasse seu sangue pelo perdão dos pecados. É o que nós confirmamos em Hebreus 9:22. Um sacrifício de sangue, é claro, requer um corpo de carne e sangue. E foi o corpo do nosso Senhor, o Raboni da Galileia. E este era o plano de Deus para a encarnação do Senhor Jesus. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Hebreus 10, versículo de número 5. Olha, meu amado, minha amada, sem a encarnação, Cristo não poderia realmente morrer e a cruz não teria sentido algum. Deus fez um trabalho incrível ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo e nos proporcionar uma salvação que nós não merecemos. Mateus, ele assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento do Senhor Jesus. Aqui vamos para o outro tópico, a mensagem do reino. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar o pecador da condenação eterna. Esse foi o propósito da vinda do Senhor Jesus. Agora, regenerado e nascido de novo, temos uma missão singular: proclamar o reino de Deus a todos os homens. Essa é a missão da igreja. Entretanto, meu amado e amada, o nosso comportamento e atitudes devem ser coerentes com a mensagem do reino. Ou seja, temos que pregar e viver o que pregamos e dar testemunho daquilo que nós pregamos. Não podemos escandalizar aqueles que almejam entrar no reino de Deus. Quanto a isso, a palavra do Senhor é taxativa, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que ele fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18:6. Então, meu amado, minha amada, é importante entendermos isso aqui. Vamos aí, os valores do reino. O reino de Deus e seus princípios, as bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 13 ao 12, expõe os princípios eternos do reino de Deus. Nesse sermão, o Senhor profere claramente os valores espirituais e eternos que fundamentam o seu reino. E aos que colocam em prática a sua palavra, ele promete felizes as pessoas que a praticam. Deseja você alcançar a plena felicidade em Cristo Jesus? Então busque refletir a natureza do reino de Deus. Olha, querido, querida, meu amado e amada, a síntese do primeiro ponto: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus, além da propagação da sua mensagem de valores. Vamos aí para o segundo ponto da lição: as bênçãos de uma vida no reino. A primeira bênção é a remissão dos pecados. A palavra remissão significa perdão. A remissão dos pecados significa perdão da dívida, perdão dos pecados. Dentro do mundo do direito, a palavra remissão significa que o devedor tem a sua dívida perdoada. Como está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, e como pecadores tínhamos essa dívida de sangue. Olha, quando o Senhor Jesus se entregou na cruz por causa de nossos pecados, ele redimiu, ele pagou nossa dívida,
Ouricamassuri Calamaia. Fomos redimidos ou simplesmente perdoados? Em algumas traduções bíblicas, a palavra remissão é substituída pela palavra perdão, mas ambas têm o mesmo sentido. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas o Senhor nos alcançou, nos limpou, nos regenerou, nos lavou. O outro tópico aqui é adotados e herdeiros de Cristo. Ao aceitarmos a Jesus, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecemos que o seu sacrifício de sangue nos purificou de todo pecado. E fazemos aí parte do seu corpo. Como filhos de Deus, devemos anunciar o seu sacrifício que nos redimiu e declarar a remissão que recebemos em boas obras. É o que está registrado em Gálatas, em Colossenses 1:21. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Oh, glória a Deus! Coisa tremenda, maravilhosa. A síntese aqui do ponto 2, a remissão do pecado, a adoção, o torna-se herdeiros de Cristo e das bênçãos da vida no reino. Vamos aí para fechar a lição, o terceiro e último ponto da lição, os males de uma vida no mundo. Quais são os males de uma vida longe de Deus, fora da presença do Senhor? É a escravidão do pecado. Antes de Jesus, os pecados eram perdoados com base na lei que Deus deu a Moisés, lá em Levítico 4. A remissão dos pecados era alcançada através de uma oferta de sacrifício, a vida de um animal. O animal era sacrificado pelo sacerdote e assim realizava a expiação dos pecados da pessoa que oferecia aquele animal. Nós confirmamos isso em Levítico 4:20. Esse tipo de sacrifício era imperfeito, pois a todo o momento era necessário novas ofertas de sacrifício devido ao pecado do homem. Em Hebreus 10:1 e 2. Diante disso, meu amado, minha amada, Deus entregou o seu Filho único, seu unigênito Filho, para a propiciação dos nossos pecados. Como sacrifício perfeito, depois do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, já não é mais necessário sacrificar os animais, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício dos animais era para cobrir os pecados, mas o Senhor nos limpou, nos lavou, nos regenerou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia, a palavra de Deus, assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, mas aquele que está em Cristo, ele está purificado, ele é limpo. Também os males de uma vida fora da presença de Deus são filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras, ela enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira, em Efésios 2, versículo 3. Então, meu amado, minha amada, a síntese do terceiro ponto, a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo, de uma vida afastada, de uma vida fora da presença do Senhor. Vamos aí para a conclusão da lição. Os judeus, eles aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica naquela época. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior,
Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Até o próximo trimestre, que Deus te abençoe, te ajude e te guarde.